Vamos conversar sobre a terceira onda do movimento feminista e saber o quanto as suas ideias nos afetam hoje? Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Esse é o quinto vídeo dessa série sobre o movimento feminista e é um assunto que eu tenho amado muito estudar, tenho me alegrado muito em poder compartilhar com você, porque eu tenho entendido a importância de a gente compreender esse assunto como mulheres cristãs, para a gente ter o posicionamento correto diante dessas ideias, diante desses valores, diante de tudo que esse movimento tem proposto para nós mulheres nos nossos dias de hoje. E aí entender toda a história, como começou, quais foram já as pautas defendidas, quais foram as conquistas alcançadas, eu acho que é muito importante. Então nesse quinto vídeo a gente vai conversar hoje sobre a terceira onda do movimento feminista, que começou então a partir de 1990. Então quero te lembrar, lá no primeiro vídeo a gente falou por que não é possível eu me posicionar como uma mulher cristã e feminista. A gente viu que são ideias que são completamente divergentes, que nos levam para lugares diferentes. Então, quer entender melhor isso? Vai lá e assiste o primeiro vídeo dessa playlist. No segundo vídeo, a gente falou um pouquinho sobre o protofeminismo, que é um movimento anterior ao que oficialmente se chama de movimento feminista. E por quê? Porque não era um movimento organizado de mulheres, foram algumas mulheres aqui e ali com algumas ideias que começaram a questionar alguns valores da época, principalmente na questão da participação da mulher na vida pública, no que se referia a trabalho, a educação, né? Então, a partir dali, essas ideias. Aí depois, a gente vai ter então em 1848 até 1960, o que a gente vai ver no terceiro vídeo, o que se chama de primeira onda do movimento feminista. Então, o movimento feminismo oficialmente começando, que realmente foi essa busca dessas pautas mais focadas em projetar a mulher nesse ambiente público. Então, envolvendo questões do direito ao voto, a questão de igualdades em relação a trabalho, né, causas trabalhistas, a questão da educação continuou muito forte também. Então foram essas pautas principais. Já começaram ali algumas ideias um pouco voltadas já para a questão da revolução sexual, mas isso ficou bem mais forte a partir de 1960, quando teve início então a segunda onda do movimento feminista, que foi o que a gente viu no quarto vídeo. Então olha só, já tem muita coisa para você assistir aí nesses 4 vídeos anteriores. E hoje, então, a gente vai focar nessas ideias que foram trazidas e fortalecidas a partir de 1990 com a terceira onda do movimento feminista. Para continuar guiando a gente nessa história, então a gente está indo aí junto com a Ana Campagnolo, né, no seu livro Feminismo, Perversão e Subversão. A Ana é uma referência hoje no Brasil quando se fala de movimento antifeminista, né, que seriam então pessoas que estão se levantando e mostrando um outro lado, mostrando que a gente pode defender as mulheres sim, mas não necessariamente sendo uma feminista. E por que isso não é possível, principalmente se eu sou uma mulher conservadora e cristã? Então a gente está caminhando junto com a Ana. E ela já começa aqui com a gente dizendo assim, ó: considero que a marca, né, a principal marca da terceira fase do movimento feminista é o quê? A desconstrução das identidades pela ideologia de gênero. Então é destruir, é desconstruir a ideia do feminino e do masculino, né? Dizendo então que a mulher é algo construído pela sociedade. Essa é a principal marca do movimento feminista, que começou então a partir de 1990 e vem com muita força até hoje. A gente vê muito forte hoje a ideologia de gênero e muitas outras pautas ali. Então essa seria para Ana a principal marca. Ela até fala assim, né, que o movimento que diz ter começado para defender as mulheres, né, que a gente viu lá atrás, a questão de direito ao voto e várias coisas, hoje diz claramente que a mulher é uma construção social. Ou seja, a gente já começa a perceber muita incoerência entre os discursos lá de trás e o que a gente vê agora, né? Porque a ideia era lutar por direitos iguais do homem e da mulher, e agora o discurso é de que isso nem existe, que tudo é uma construção social. Então a conta não fecha aqui, é bem estranho, né? As incoerências começam a ser bem grandes aqui. Então os discursos vigentes hoje, eles insistem nisso, em desqualificar, em desvalorizar, em aniquilar tudo que é feminino. Então a Ana diz assim: é impressionante que o movimento carregue em seu nome exatamente o que pretende extinguir. Então talvez hoje não poderia nem ser movimento feminista, não sei, é estranho até, porque hoje, se um dia foi pelos direitos das mulheres, hoje claramente não é mais. E a gente vai ver aqui um pouquinho disso, mas é que nem eu já te falei, procura mais, estuda, porque tem muita coisa. Tô te trazendo só aqui para despertar curiosidade no assunto, porque ele é muito amplo, né?
E é importante a gente gravar o quê, né? Que o movimento feminista, ele defende interesses de algumas mulheres. E no fundo das contas, no final das contas aí, mulheres revolucionárias. Ou seja, se você é uma mulher conservadora, de repente não cristã, mas conservadora, principalmente se você for cristã conservadora, então o movimento feminista não te representa. Por isso que eu falei pra você que não dá pra ser feminista e uma mulher cristã ao mesmo tempo, porque são ideias que se opõem. Então o movimento feminista, ele nunca vai lutar por uma mulher cristã. Então se uma mulher cristã, uma mulher conservadora estiver sendo atacada, né, publicamente, na mídia, em várias situações, eu lembro de uma situação recente, acho que foi ano passado, daquela médica que foi muito humilhada na CPI da Covid, não sei se você lembra, nenhuma feminista se levantou para defender a honra dessa mulher. E assim a gente teria aí milhares de casos para citar. Então a defesa acontece, a defesa do movimento revolucionário e não da mulher em si. Então a pauta é mais focada na revolução mesmo. Tanto essa questão da desconstrução do feminino, a gente vê um exemplo da feminista brasileira Berenice Bento. Então, num congresso, enfim, um evento desses de feminismo fechado, né, para eles ali, ela disse assim, esse vídeo tem na internet, se você procurar Berenice Bento, vai encontrar rapidinho, ele é bem visto. Ela diz assim, ó, você sabe que não existe mulher. Então, ela estava falando para a plateia ali de feministas. E o que ela quis dizer com isso? Que essa ideia do feminino, ela é um símbolo e que o movimento feminista, como um movimento político e ideológico que é, se apropriou desse símbolo porque é interessante para eles, para levantar aí defensores, enfim, pessoas que vão aderir ao movimento. Então ela diz claramente, você sabe que mulher não existe, é apenas um símbolo e a gente se apropriou porque é útil politicamente, é útil para a implantação das pautas que elas têm. Então isso é a fala de uma feminista. A mais famosa, né, das teóricas feministas aí da atualidade é a Judith Butler. E ela assume que ela não representa e não defende todas as mulheres, até porque ela trabalha para desconstruir esse conceito. Mais uma vez mostrando, então, querendo desconstruir a ideia do feminino, inclusive masculinizando as mulheres, é o que a gente tem visto muito hoje. Eu não vou entrar fundo nessa parte, mas um dos sonhos aí, um dos ideais das feministas é que as mulheres se tornam lésbicas. Para elas, esse é o modelo ideal, essa seria a sociedade ideal. É uma sociedade formada por lésbicas, então nem para procriar elas acham mais que o homem seria necessário, elas querem chegar a esse ponto. Então é bastante doideira. Aí a Ana diz assim, ó. Tenho tentado demonstrar que o movimento feminista não representa nem se interessa pela condição das mulheres, apenas se vale dessa propaganda para alcançar sua real intenção. Que real intenção é essa? Instaurar uma revolução sexual que subverta os sexos e o sexo. Então, a teoria de gênero estruturada por Judith Butler deixa isso claro. Ela não tem problemas em admitir seu caráter subversivo. E isso nos coloca, portanto, outro dilema. Então a Ana termina fazendo uma pergunta. Será que as mulheres sabem disso? Será que as mulheres sabem que, no fundo, se trata de uma revolução sexual, se trata de subverter os sexos, de tirar e de aniquilar a feminilidade da mulher? Eu acredito que a maioria não sabe disso, né? Existe uma certa ingenuidade. Por que existe essa ingenuidade? Porque existe a ideia de que se eu amo as mulheres, se eu acredito que as mulheres precisam ser respeitadas, honradas, seus direitos preservados, eu preciso ser feminista. Não, eu preciso ser uma cidadã. Basta eu ser uma mulher e ser cidadã. Eu posso defender mulheres que estejam sendo oprimidas, mulheres que estejam em situações de fragilidade, né, que estejam sendo machucadas, enfim, de diversas formas. A lei, por si só, de direitos humanos universais, ela já me dá esse direito, né? Então não precisa ter um movimento feminista para defender as mulheres. A lei, de um modo geral, já faz isso. Essas conquistas já estão aí diante de nós o tempo todo. Então existe essa certa ingenuidade de que se eu amo mulheres e eu quero que as mulheres sejam respeitadas, eu tenho que ser feminista. E aí a gente entra aqui muito nessa questão agora, então, da ideologia de gênero, porque ela diz assim, ó, que para as teóricas feministas da terceira onda, as diferenças biológicas não devem mais ser levadas em conta, ou seja, a proposta é eu negar a realidade. Então, biologicamente, todo mundo sabe quando nasce um menininho, quando nasce uma menininha. Isso já é... Eu até estava vendo uma reportagem muito interessante que, por exemplo, quando vai nascer um bebê prematuro, até nisso tem diferença,
que quando eles veem que é prematuro, se vê que é uma menininha, eles dizem que tem muito mais chance de viver do que se for um menino, por causa de algumas diferenças biológicas. Então, olha que loucura. Então, já se sabe a partir de um bebezinho, né, as diferenças que existem entre homens e mulheres, toda a questão hormonal, tudo aquilo que é óbvio, né, aquilo que os nossos olhos veem, mas hoje a ideia é negar tudo isso, né, negar e dizer que isso tudo é uma construção social, né. Então, a ideia agora é o quê? É aceitar que a gente pode viver por performances, ou seja, eu vou ser aquilo que eu quiser, o que importa são as minhas ideias, é a minha mentalidade, é o que eu penso a respeito de mim. Então, se eu nasci com essa aparência de mulher, com todos os meus órgãos femininos, né, que demonstram que eu sou uma fêmea, mas eu não me aceito assim e eu quiser dizer que eu sou um homem, tá tudo bem. O contrário também. Então, a ideia aqui é negar a realidade, negar o físico, né, que não é só o físico, é o psicológico, o emocional, tem tantas coisas que nos diferenciam como homem e mulher que tá escancarado diante de nós, mas nega tudo isso, seja o que você quiser. Essa é a pauta que tá mais forte agora, né? Com isso as pessoas estão perdendo a identidade. A gente vê hoje uma geração aí de crianças, de adolescentes confusos. Não é à toa que depressão e tantas outras coisas têm aumentado, porque realmente eles não sabem quem são. E aí, perspectiva de futuro, tudo fica muito confuso, né? A ideia de formar uma família, enfim, confunde tudo. Então é uma pauta bastante revolucionária mesmo, né? Então eles defendem isso, que ser homem ou ser mulher resume-se a algo construído culturalmente. E aí surge então essa multiplicidade de gêneros. A gente vê lá o LGBTQ+, e não sei mais tudo lá, né? Que é o gênero fluido, né? Então você é o que você quiser ser. E aí a gente tem visto muitas coisas bem doidinhas por aí, né? E elas falam assim, ó, você não será homem se assim tiver nascido, mas será homem se tiver escolhido agir como um. E eu não sou mulher porque nasci assim, mas porque assim me tornei. Então, né, o ser humano nasce neutro e o gênero é que constrói tudo. Essa é a pauta. No livro Sex Politics, publicado em 2005, a francesa Boursier argumenta que existem tantos gêneros quanto seres humanos. Ou seja, olha só, tem 7 bilhões de pessoas, ou seja, pode ter um gênero para cada um pode ter o seu, né? Cada um tem seu próprio modo de viver a sexualidade, há uma infinidade de opções, além de tudo, elas mudam e evoluem constantemente. Ou seja, eu posso decidir que eu sou mulher hoje, mas se daqui a um mês ou um ano eu decidir que eu me tornei um homem, então eu sou. E é onde a gente tem visto, por exemplo, muito problema na parte do esporte, porque é onde muitas pessoas hoje que biologicamente são homens têm se assumido como mulheres, aí têm entrado em competições femininas e não há a menor chance de essas mulheres, por melhores que elas sejam, por mais que elas estejam treinando, de elas competirem com esses homens biológicos, né? Então fica muito cômodo, né? Então esses homens, eles não conseguem vencer em disputas masculinas, eles se posicionam como mulheres, entram em disputas femininas e aí ganham troféus e medalhas. Eu não sei que vitória é essa, né? Eu acho lamentável isso, você comemorar isso, a pessoa, né? Enfim, tá muito confusa, porque como que você vê isso como vitória, né? Você sabe que você é biologicamente muito superior àquelas mulheres. Toda a questão da testosterona masculina, isso deixa o homem em uma vantagem competitiva no que diz respeito ao uso da força ao corpo, nas questões de esporte, que a diferença é absurda. Então, querer colocar um homem e uma mulher para lutar boxe, por exemplo, dizendo que aquele homem é uma mulher e vai lutar boxe, gente, enfim, né? Ai, meu Deus, é complicado. Aí a teórica Judith Butler, ela diz assim, ó, que se mantivermos a concepção milenar, ou seja, aquilo que todo mundo sabe desde que o mundo é mundo, né, dessa dualidade do sexo feminino, masculino, fêmea, macho, enfim, a gente vai estar apoiando a estratégia de opressão masculina. Então sempre essa conversa, né, a mulher é oprimida pelo homem e o patriarcado, e tem que destruir o patriarcado, e uma sociedade machista, tudo isso, né. E aí quando eu fiquei lendo essas coisas, eu fiquei pensando assim, puxa vida, né, essas pessoas, é mais ou menos aquilo que eu comentei no vídeo anterior, daquela feminista Kate Millett, não, foi a outra, a Beth Friedan, que eu disse que ela comeu um abacaxi azedo e ela decidiu que todos os abacaxis são azedo e ninguém mais deve comer abacaxi. Porque essas meninas, que hoje são mulheres e se posicionando como feministas e querendo desconstruir o feminismo, elas nasceram e cresceram numa família, né, talvez disfuncional, talvez com problemas sérios que precisavam ter sido resolvidos e não foram, e isso até levou ao ponto que elas estão hoje. Mas a verdade é o quê? Elas tiveram um avô, né, um tio, o pai, um irmão, um primo. Será que elas olham para todos esses homens como opressores, né? Aí eu olho para minha realidade, né? Meus avós, né, foram homens queridos que me amaram, que enfim,
só me fizeram bem, né? Meu pai, né? Um amor de pai, foi um paizão, sempre foi, eu sei que me ama muito, né? Meu marido é um homem, cuida de mim, me protege, é o pai dos meus filhos, a gente está construindo algo juntos. Eu tenho um irmão, né? Eu tenho pastores que são homens. Então, assim, sabe, você colocar todos os homens ali, dizer que todos os homens são machistas, que todos os homens oprimem as mulheres, né? Que o problema do mundo para as mulheres é o homem. É muita falácia, sabe? É muita amargura, é muito ressentimento dessas mulheres. Você não pode pegar uma experiência ruim e agora trazer isso para todo mundo, sabe? Tem homens bons, tem homens que amam as suas mulheres, já falei isso no outro vídeo quando eu falei sobre feminilidade. Tem homens que escolhem casar com uma mulher, escolhem ter filhos com essa mulher e amam a sua esposa, amam suas filhas meninas, morreriam por elas se assim fosse necessário. Será que é difícil de enxergar isso ao nosso redor? Quer dizer, nega-se tudo isso e todo mundo é opressor agora? Não! Existem muitos homens que vão para a guerra, que vão para a batalha, que realmente morreriam por suas esposas, e isso é fato, a gente não pode negar, né? Então, não é a realidade, né, da maioria. E aí, algumas ideias principais aqui que a gente vê que aconteceram, então, a partir dessa terceira onda, né? Já começou um pouquinho na segunda, tá? Isso aqui, mas é muito forte, a coisa vai ganhando força e não dá para negar. Que é o menosprezo do trabalho doméstico, né? Da mulher em casa. Então, cada vez mais forte essa ideia. Tem uma profissão lá fora, seja alguém, porque ficar só em casa é muito pequeno, muito medíocre. Essa ideia ganhou muita força entre as mulheres. O repúdio à ditadura da maternidade. Então, né, negue a sua condição de mulher para ser mãe, negue essa condição, isso é uma escravidão biológica, você não precisa se submeter a isso, né? Então, algo que é tão lindo da mulher, essa semana eu ainda vi um vídeo de uma mulher com 4, né, tendo quadrigêmeos, eu falei, gente, que processo mais lindo, uma mulher gerando 4 bebês, né? Que coisa mais maravilhosa, é muito lindo. Então, assim, mas nega-se isso hoje, né? E pisa-se em cima mesmo de que a maternidade é uma coisa ruim, né? Enfim, isso tem crescido muito. Aí as mulheres procuram ou realmente métodos contraceptivos, né? E esse é um assunto que dá alguns vídeos, é um assunto bem polêmico, principalmente para nós, mulheres cristãs, porque a palavra diz que filhos são herança do Senhor, né? E aí a gente tem esse medo de ser mãe hoje. Da onde veio esse medo? Da onde vem essa dificuldade? Então, quando você vê hoje um casal tendo 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, você fica escandalizado. E eu nunca vi ninguém negar a herança, né? Se alguém disser para você que tem uma herança para você, você quer, todo mundo quer herança, mas o Senhor fala que os filhos são herança, mas essa herança a gente não quer. A gente tem visto como tribulação, como até maldição muitas vezes, né? Um mal necessário. Não, tudo bem, eu tô casada, é necessário ter um filho, né? Para ser uma família completa. Mas às vezes tem um só e quase não dá conta, né? Se descabela toda. Então esse repúdio mesmo à questão da maternidade. Outra questão é o combate a esse mito da beleza. Quer dizer, a mulher ama a feminilidade. É engraçado que existe um movimento contrário muito forte também. Porque ao mesmo tempo que as feministas vêm com esse discurso querendo combater a feminilidade, tem crescido muito, né? A questão das mulheres realmente procurarem cuidar dos seus cabelos, cuidar da sua pele, e aí a maquiagem, a roupa, né? A questão da identidade visual, da personalidade, né? Trazer tudo isso ali em harmonia. E aí vai lá fazer massagem e faz plástica. Por quê? Porque existe um desejo pela beleza, né? E não é um mito, é uma realidade. A mulher, ela é linda por natureza. A gente tem esse lado feminino que é a nossa maior força. A gente tem que cuidar com os exageros, lógico que sim. Mas querer destruir isso ou dizer que isso é uma construção social é bem complicado. Mas elas batem forte contra isso, né? A questão do patriarcado, como eu falei. E aqui é importante a gente pensar que essa ideia do patriarcado, ela não vai ficar só na ideia do pai, sabe? Como eu te falei, tem o tio, tem o primo, tem o irmão, mas tem Deus. A palavra, Jesus apresentou Deus como pai. Ele disse na oração, né? Pai nosso. Então, quer dizer, eu pego uma pessoa dessa com uma mentalidade revolucionária desse ponto, dizendo que é uma sociedade patriarcal, que isso precisa ser destruído. Como que eu chego para essa pessoa e diz, olha, Deus é pai. Ele quer te amar como uma filha. Essa pessoa não vai aceitar essa realidade, é algo incompatível, é algo inconcebível para a mentalidade dessa pessoa. Então a gente vê que no fim das contas a guerra é contra Deus mesmo, contra a paternidade de Deus, isso é muito sério. Outro ponto muito importante aqui então, que é uma das ideias aí da terceira onda em diante,
é esse combate, então, à família tradicional, à monogamia, né? A questão de ser heterossexual. Então, hoje você pode ter o modelo de família que você quiser, desde que não seja heterossexual. Então, o pai, a mãe e seus filhos, né? Se for outro modelo de família, tá legal. Então, o problema não é a família em si, o problema é esse modelo tradicional, baseado nos valores judaico-cristãos. É isso que incomoda o movimento feminista, porque, na verdade, essa é, digamos assim, a maior força de resistência contra o movimento feminista. São casais saudáveis que entendem a questão da família, mulheres sábias que edificam o seu lar, que entendem a importância que elas têm como mãe, como esposa, que abraçam isso de todo o coração. Essa é a maior resistência do movimento feminista hoje. Por isso que nós, mulheres cristãs, temos que prestar bastante atenção para não entrar nessas conversas, porque nós somos justamente a força de resistência. Então presta atenção nisso. Eu podia dizer aqui, né, resultados já colhidos que a gente tem visto claramente com o movimento feminista, eu vou falar isso baseado na palavra. A palavra diz assim: a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com as próprias mãos. A gente poderia dizer claramente que um dos resultados que o movimento feminista trouxe para nós aí é isso, levantou realmente um exército de mulheres tolas que tem destruído os seus lares, que tem feito um estrago nas famílias, por causa dessas ideias revolucionárias. E Deus quer nos levar a um movimento contrário, isso é um posicionamento diante daquilo que Ele nos pede para ser, ou seja, mulheres sábias que edificam os seus lares. Por isso que eu volto a dizer, não dá para ser feminista e cristã. É um movimento oposto. Você precisa se posicionar como uma mulher de Deus, para que Ele te dê a sabedoria para você educar seus filhos, suas filhas, para que sejam mulheres sábias e comece por você. Então essa movimentação precisa acontecer dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Então não tenha dúvidas, né? No fim das contas, a guerra é contra os padrões morais cristãos, né? Contra toda a moralidade judaico-cristã, contra a ideia de paternidade. No fim das contas, é uma guerra contra Deus. É isso que a gente precisa ter consciência. E para isso, né, a família tradicional precisa ser destruída. É realmente uma pedra de tropeço para eles. Eu queria finalizar falando de um vídeo, se você quiser procurar, Camille Paglia, também ficou muito famoso na internet. Ali ela comenta de um retrocesso que houve nesses últimos anos por causa dos conservadores, por causa desse movimento conservador se opondo ao que o movimento revolucionário está fazendo. E ela fala que não demonstrar qual é o real interesse deles, quais são os reais objetivos deles, foi um retrocesso, sabe? Querer se fazer de bonzinho. E aí ela termina dizendo assim, que questionam, né? Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim, nós queremos. Ela fala bem assim, aí o público aplaude, aquela coisa toda. Então é Camille Paglia o nome dessa feminista. E ali fica muito claro, realmente, as intenções revolucionárias de destruir a família. Então, tá aí para você as principais ideias, tem muitas outras, tá? A gente ainda vai continuar conversando sobre isso. Volta os vídeos, escuta com carinho, presta atenção aí todo o processo histórico que houve para tentar entender por que a gente chegou onde a gente chegou, de que forma o movimento feminista nos afeta. E uma coisa que é muito importante, nós vivemos hoje, essa é a nossa realidade. Tá ruim? Tá difícil? Tá, em muitos aspectos, porque hoje a gente vive muito mais uma ideia de uma sociedade amoral do que imoral. E uma sociedade amoral é pior. Então, só que esse é o tempo que a gente nasceu. A gente tá aqui, então Deus conta conosco agora. Nós precisamos fazer a nossa parte no meio dessa história. Então, presta atenção nisso, né? Guarda a tua casa, guarda teu coração. Se você percebe que você tem essas... Gente, queimou minha lâmpada aqui de gravação, acho que deve ter ficado um pouquinho mais escura a imagem, mas vamos finalizar. Então, era isso por hoje, tá? Se posiciona, assiste os outros vídeos com carinho, tenta compreender melhor essa história, porque Deus não nos chamou para sermos feministas, Deus nos chamou para sermos femininas, para sermos mulheres sábias que edificam os nossos lares e fazer a diferença na nossa geração, nesse tempo que se chama hoje. Então, Deus conta com a gente, tá bom? Te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe.